Querido e amado Pai, lhe somos gratos por mais essa oportunidade de juntos aqui estarmos, buscando os entendimentos que ainda nos são necessários, buscando compreender tudo aquilo que a sua lei perfeita já nos trouxe e que ainda não assimilamos, que ainda temos dificuldades de colocar em prática. Mas como estamos sempre desejosos de melhoria, temos a confiança e temos a certeza, Pai querido, que teremos sempre as oportunidades que nos forem necessárias para nos aprimorarmos, para expandirmos nossos entendimentos e estarmos cada dia mais próximo de Ti. E assim, estarmos gozando de forma muito mais verdadeira a liberdade que hoje ainda precisamos compreender. Te agradecemos e confiamos que conosco sempre estarás. E assim, muito obrigado por tudo. Que assim seja. Boa noite. Então, nós vamos conversar sobre o livre-arbítrio. Dentro dessa sequência de estudos que vocês estão já acompanhando há algumas semanas, eu tenho dentro do que eu entendo a impressão de que, a partir de agora, os temas que vão ser trazidos, eles vão trazer um pouquinho mais de necessidade nossa de um certo comprometimento, vamos dizer assim. Não que os outros não tivessem isso, só que os outros temas, eles traziam informações e conhecimentos que falavam de um macro, do cosmo, de umas energias, que de certa forma, mesmo que a gente interfira, contribua, a gente não tem muito próximo de nós esse entendimento. Então, a título de informações, é lógico que é importante que a gente vá cada dia mais ampliando nossos entendimentos. Mas a partir de um certo ponto, a gente precisa começar a fazer com que esse conhecimento, esse entendimento, esses aprendizados, essas experiências que nós já tivemos, comecem a ser colocadas em prática. Então, algumas coisas que foram trazidas, por mais equivocado que eu esteja no meu proceder, eu não interfiro a ponto de danificar ou destruir. Por exemplo, as leis divinas. Eu não tenho potencial suficiente, competência suficiente para destruir ou alterar qualquer lei criada pelo Pai. Então, a partir de agora, a gente vai ter como que uma tomada ou uma chamada de responsabilidade sobre aquilo que realmente eu posso fazer. E aí a gente vai falar de livre-arbítrio, e a gente não pode começar a falar de livre-arbítrio sem falar de liberdade, não é? As coisas estão muito ligadas. Mas a gente tem conceitos sobre liberdades que não são tão corretos ou tão abrangentes. Quando a gente pensa em liberdade, a gente logo pensa na possibilidade de se fazer tudo o que se quer. Não é assim? É verdade que eu posso fazer tudo o que eu quero? Não? O que me impede de fazer tudo o que eu quero? Então, nós já estamos num patamar que nós já temos uma consciência, não é isso? Então, ter consciência
é saber que a nossa liberdade, ela não é absoluta. Que o livre-arbítrio é uma dádiva que o nosso bom Pai, esse nosso Pai Criador, esse Pai de bondade, esse Pai de justiça, esse Pai de amor, nos concedeu ter, porque, segundo Ele, não faria sentido nós estarmos vivenciando nossas experiências, nossos aprendizados, sem termos livre escolha. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizéssemos de certo, nós não teríamos mérito, porque não fomos nós que fizemos livremente, ou as nossas escolhas foram feitas com liberdade. Da mesma forma que se nós nos equivocamos, fazemos coisas não tão boas, também não teríamos como ser responsabilizados, já que não teríamos essa liberdade de poder agir. Então, o Pai, na sua sabedoria, ele nos concedeu termos o livre-arbítrio, e isso é um ganho que o homem, a partir de certo momento, dentro da sua evolução, recebe, e que vai tendo como acréscimo nessa sua ferramenta, em decorrência de tudo aquilo que ele vai aprendendo, sabe? Então, por isso que eu falei que é importante, sim, a gente se instruir, a gente se informar, a gente adquirir conhecimento. Porque a partir do momento que eu conheço mais, que eu tenho mais informações, que eu me desenvolvo, que eu me aprimoro, o meu livre-arbítrio também. Em consequência, a minha responsabilidade sobre os meus atos também. Então, para que a gente comece a falar sobre livre-arbítrio, é bom que a gente pense nesse processo que o Pai, na sua sabedoria, na sua bondade, nos concede da forma mais natural possível, como natural são as suas leis. Então, nós passamos pelos reinos, né? E a gente nem vai falar sobre isso, não compete isso, mas a partir do momento que a gente tem a nossa primeira encarnação como homem, hominal, a gente ainda não goza de liberdade. Essa liberdade, ela vai ser identificada por nós, ou entendida por nós, a partir do momento em que nós começamos a entender que nós temos um livre pensar. E que esse livre pensar vai nos trazer, através desse raciocínio, a possibilidade de nós estarmos construindo em nós essa consciência espiritual. Então, a nossa liberdade, ela é identificada de uma forma mais absoluta quando a gente para e pensa. Eu penso, eu posso pensar o que eu quiser, eu sou livre no meu pensar. As ideias, os pensamentos vêm e eu posso, através desses pensamentos, como dizem, né, alcançar voos. Só que, a partir do momento em que eu começo a ter consciência, esses pensamentos começam a ter um filtro, vamos dizer assim. E esse filtro que a nossa consciência faz é justamente porque nós começamos a compreender que a nossa liberdade, que é mais absoluta no pensar, ela não é tão absoluta no nosso conviver. Por quê? Se eu acredito que eu sou livre para fazer o que eu bem entender, eu preciso, de uma maneira racional, usando dessa consciência, entender que o meu irmão de caminhada tem a mesma liberdade. Imaginem como seria se todos nós
pensássemos em agir de acordo com a nossa própria vontade, fazendo tudo aquilo que viesse na nossa cabeça, tudo aquilo que nós imaginássemos que poderíamos fazer, a bagunça aqui ficaria, não é? Por quê? Porque se eu tenho liberdade para fazer aquilo que tenho vontade, o Pai não concedeu diferenças, nem, como é que a gente fala? Eu não tenho privilégios. Todos nós temos a nossa liberdade para ser utilizada da mesma forma. Só que nós não vivemos sozinhos, né? Então, o limite da minha liberdade, ele é cerceado, ou ele é identificado pelo limite da liberdade do meu irmão. Então, eu preciso compreender que mesmo tendo liberdade de pensar, o meu agir não é tão livre assim. Ah, mas como se existem pessoas que fazem realmente o que querem e não estão nem aí com o que vai acontecer e quais são as consequências de suas ações? Bem, a gente conhece, dentro da doutrina espírita, um conceito que é o conceito de ação e reação, ou causa e efeito, não é? Ação e reação vem mais da questão mais física da coisa, né? Mas causa e efeito é fácil da gente entender. Que toda vez que a gente procede de determinada forma, a gente vai ter o resultado dessa nossa ação. Então, se nós vivemos em sociedade, se nós compartilhamos, se nós interagimos com todos aqueles que conosco convivem nesse nosso planeta, né? Nós sabemos que as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão nos trazer resultados. Significa dizer que por isso eu não tenho livre-arbítrio? Não, eu tenho. Só que a partir do momento em que eu começo a ter consciência e sabendo que esses resultados que eu vou estar colhendo das ações que pratico, eles são proporcionais a essas mesmas ações. Então, hoje, seria bem interessante se a gente pudesse, expandindo esse nosso raciocínio, buscar entender que, a partir do momento que o Pai nos concedeu a inteligência para ser utilizada, Ele também nos concedeu discernimento, ok? Então, o que acontece? Eu posso fazer praticamente tudo o que eu desejar, dentro do que a minha vontade entende como necessidades minhas. Mas a necessidade do outro também existe. E quando eu tenho essa clareza de perceber que eu compartilho, que eu interajo com outros, porque essa foi a maneira mais sábia que o Pai conseguiu nos trazer para esse aprimoramento, para esse desenvolvimento, que foi o aprendizado no convívio, na troca de aprendizados que acontecem o tempo todo nessas experiências que a gente vai se permitindo ter, nessas oportunidades que a vida nos reserva e nos possibilita todos os dias. Bem, entendendo que eu tenho essa liberdade de pensar o que bem quiser, eu logo em seguida, fazendo uso dessa consciência que eu já porto,
eu sei discernir se o meu pensamento foi apropriado ou não. E dentro daquilo que eu consigo trazer de entendimento disso, eu posso ampliar esse meu entendimento e perceber se essa minha forma de pensar está de acordo com as leis divinas ou não. Mas espera, como é que eu vou saber se os meus pensamentos estão de acordo com as leis divinas? Bem, para nós espíritas que somos, ou simpatizantes que somos, Kardec já trouxe, de uma maneira muito facilitada, muitas respostas a diversos questionamentos que ele teve. E uma das questões que ele levantou foi justamente essa. Aonde estão gravadas? Aonde estão escritas as leis divinas? E qual foi a resposta que os espíritos nos trouxeram? Em nossa consciência. Então, se eu já porto essa consciência, o que eu tenho que fazer quando um pensamento vem? Não é apenas fazer uma revisada desse pensamento e ver se ele está de acordo ou não está de acordo, e aí eu vou entender se esse pensamento ele é construtivo ou não. Léo, você quer falar? Temos perguntas. Então vamos lá. A primeira é: o livre-arbítrio pode ser um instrumento de prova ou é mera consequência da nossa evolução? O livre-arbítrio não é um instrumento de prova. Porque o livre-arbítrio, ele é uma conquista do espírito. A partir do momento que o espírito começa a ter entendimento das coisas, compreensão das coisas, ele começa a se reconhecer individualmente falando e começa a ter condições de melhor agir. Então, o livre-arbítrio não é prova, muito pelo contrário. Ele é o resultado daquilo que nós já conseguimos demonstrar ao Pai, daquilo que nós já aprendemos. Será que eu fui claro? Bom, se não fui, vai ter uma nova pergunta, né? Tem mais alguma, Léo? Meu ajudante palestra, eu deitou em cima do meu mouse. Vamos lá. Segunda pergunta. Você acha que a liberdade de pensamento, sem que haja ação, também traz consequências? Ele derrubou tudo. Sim, com certeza, né? O agir que é a comprovação daquilo que você realmente está se permitindo estar, ou se permitindo ser. Por quê? Eu posso pensar num monte de coisa, né? Eu posso pensar, como seria bom se eu tivesse muito dinheiro e eu pudesse, com esse dinheiro todo, auxiliar todas as campanhas que a Anne falou aí, sabe? Comprar muitas cestas básicas, comprar agasalhos, comprar roupinhas e fazer um monte de doações para outras instituições que precisam ajudar a quem necessita e tudo mais. Olha, meu pensamento é muito bom, muito positivo. Mas esse só pensar, sem eu buscar agir
trazendo consciência para esse pensar, pouco me acrescenta em termos de crescimento, em termos de melhoria, em termos de aprimoramento. Porque o pensamento, ele vem e vai. Mas o agir, a ação, é que demonstra que eu estou compromissado com aquilo que realmente eu desejo. Então, vamos dizer, nessa mesma situação, o pensamento veio. Eu gostaria de ter uma certa riqueza, eu queria ter mais recursos para fazer isso ou aquilo. Uma proposta bem positiva, bem benéfica para muitos. Mas, ok, eu não tenho ainda. Isso significa que eu nada posso fazer? Não, eu posso agir. Esse pensamento, ele vem e ele, tomado de consciência, ele vai me auxiliar a raciocinar o que já pode ser feito antes desse dinheiro chegar, antes desses recursos vir até as minhas mãos. Então, eu posso sim. Eu não tenho recursos, mas eu sei quem tem. Eu sei quem poderia contribuir. E eu posso ir em busca de auxílios, de outras determinadas formas. Ok? Respondi? Tem mais alguma coisa? Tá sem... Pronto? Voltou. Então tá bom. Se o livre-arbítrio não é uma ferramenta de prova, podemos considerá-lo como ferramenta de crescimento? Pergunto isso porque, com base em nossas escolhas e em suas consequências, nós aprendemos e crescemos. Sim. É exatamente isso. Nem preciso complementar. É exatamente isso. Se nós pararmos para pensar, quando nós já estamos gozando de um certo entendimento, quando nós já temos uma certa consciência, nós também participamos, e isso vocês já ouviram em outras palestras, mas não importa, eu estou trazendo para aqueles que não ouviram assimilarem também, que ao estarmos numa proposta, num planejamento de um reencarno, se eu já tenho determinados entendimentos, se eu já tenho determinada consciência, eu vou poder participar desse planejamento, trazendo para mim uma visão, ou com uma proposta, melhor dizendo, daquilo que eu necessito vivenciar. Então, o meu planejamento reencarnatório vai ter provas, sim. Por quê? Porque as provas são necessárias e vão ser de acordo com as necessidades que eu tenho dentro das minhas necessidades em termos de aprendizados a serem conquistados. Então, o livre-arbítrio, ele me auxilia desde então. Aí, antes do reencarne, eu estou no plano espiritual, auxiliando no planejamento da minha proposta reencarnatória. Reencarnando, eu vou vivenciar, tendo a oportunidade de vivenciar essas provas, fazendo uso desse meu livre-arbítrio. Aí diriam, não, mas eu não tenho essa consciência de que essas provas foram até por mim solicitadas. Mas isso não importa. O que importa é que, da mesma forma como eu tenho como acompanhar, avaliar os meus pensamentos, eu consigo entender aquilo que eu preciso dedicar uma certa atenção. Porque essa consciência que eu já possuo,
ela me faz realmente fazer uma avaliação mais profunda nos meus pensamentos. E aí esse pensamento, de certa forma, mais avaliado, mais filtrado, vai trazer para mim, com um pouco mais de clareza, quais são as minhas necessidades. Deixa eu tentar trazer um exemplo para ficar um pouquinho melhor. Se eu tenho sempre pensamentos de inveja, vamos colocar assim, um sentimento não tão favorável, né? Se meus pensamentos são sempre de achar que o outro tem mais, que o outro tem algo que eu não tenho, que eu estou sempre olhando numa comparação e achando que o outro, de repente, é privilegiado de alguma forma, e eu me sinto, eu nutro esse sentimento de inveja. Esse sentimento, por me visitar de uma certa forma regular, vai acionar a minha consciência. E a minha consciência, estando um pouco mais atenta a isso, ela vai perceber que esses pensamentos precisam ser olhados com mais atenção. Percebem que quando a gente tem uma dificuldade em algo, não é assim, deixa eu trazer de outra forma. Quando eu tenho uma dificuldade num determinado aprendizado, não é nesse aprendizado que eu dedico maior atenção, mais tempo, mais recursos. É assim que a gente deveria proceder. Então, se eu tenho, de uma forma mais regular, pensamentos que não me auxiliam, eu tenho que trazer luz para isso. E essa minha consciência vai me fazer ver que esses pensamentos, que não são tão favoráveis, precisam ser melhor entendidos. Então, significa dizer que se esses pensamentos estão me visitando dentro de uma proposta de melhoria, que é o que todo mundo quer para uma existência reencarnatória, é estar atento a essas pequenas questões que eu preciso trabalhar em mim, ok? Tudo bem? Então, vamos Posso lá. continuar? Tem mais perguntas? Temos perguntas, Vera. Vamos lá. Nunca tinha pensado no livre-arbítrio como instrumento de prova, mas diante da sua resposta, ainda assim não poderia ser usada pela vida a própria escolha que fizemos diante das dificuldades íntimas que precisamos superar? Eu acho que eu vou precisar que você fale de novo para eu entender melhor. Então, tá bom. Nunca tinha pensado, acho que eu falei rápido demais, vou falar pausadamente. Nunca tinha pensado no livre-arbítrio como um instrumento de prova, mas diante da sua resposta, ainda assim, não poderia ser usada pela vida a própria escolha que fizermos diante das dificuldades íntimas que precisamos superar? Eu acho que a gente precisaria fazer uma separação aí, sabe? A gente está dando culpa a algo que é justamente o nosso facilitador. Porque se eu disser que é culpa do livre-arbítrio eu fazer escolhas erradas, significa dizer que eu não estou apto a crescer, que eu estou querendo que alguém faça escolhas em meu lugar, para que, de certa forma, eu não tenha necessidade de me submeter a provas. Conseguem entender isso que eu estou dizendo? Porque, olha só, se eu tenho uma ferramenta que demonstra que o pai já confia em mim, vamos pegar o pai, vamos pegar um pai mesmo, né? Não vamos pegar o pai maior, vamos pegar um pai comum. O pai zeloso, cuidadoso, aquele que quer fazer
da melhor forma essa sua tarefa enquanto pai, esse seu papel enquanto pai, ele vai estar atento a como está sendo o desenvolvimento do seu filho. Concordam? Então, esse pai vai acompanhar esse filho desde o seu nascimento. Esse pai vai conhecer esse filho muito bem. A partir do momento em que ele começa a demonstrar as suas tendências, né? A sua personalidade. Esse pai vai ter condições de avaliar muito bem esse seu filho, certo? Então, a partir do momento em que esse filho vai crescendo, esse pai vai ter condições de dar a ele mais liberdade. Então, vamos pensar junto. Esse pai tem um filho que ainda é um bebê. Esse filho do bebê não decide nada, a não ser quando ele abre o maior berreiro e está na hora de comer. Então, ele vai decidir, na verdade, não. Ele vai demonstrar que ele necessita ser alimentado. Significa dizer que ele vai ser atendido de imediato? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí, a partir do momento em que esse bebê começa a crescer e que vai começar a entender o funcionamento das coisas, na observação, né? Ah, chorei, a mamãe veio, me alimentou. Ah, estava molhadinho, a mamãe veio, me trocou. Ele começa a entender como é que é o funcionamento das coisas. E, a partir daí, vai crescendo e vai na observação do adulto, dos pais e daqueles que convivem com ele, observando tudo o que acontece e aprendendo, tendo uma certa consciência de como as coisas funcionam. Bem, esse pai, que conhece muito bem esse filho, vai percebendo o quanto que ele pode dar de liberdade a partir do momento em que esse filho demonstra os aprendizados que já absorveu. É exatamente isso que o nosso Pai maior faz. Nosso Pai, ele nos criou puros e ignorantes. Simples e ignorantes. Então, ele sabe que nós vamos começar a fazer nossas escolhas a partir de um certo momento. E, a partir deste momento, pelas escolhas que vamos fazendo, ele já sabe de antemão como é que vão ser o resultado dessas escolhas. Em alguns momentos, ele vai interferir, igual um bom pai faz, um pai terreno? Vai. Mas a interferência desse pai maior já é a incidência das suas próprias leis, que são leis divinas e que atuam em tudo. Já o pai material, ele precisa estar ali a demonstrar a esse filho o que pode, o que não pode e quais são as consequências. E é nesse aprendizado que o filho demonstra a esse pai quanto mais de liberdade ele está apto a receber. Então, as provas, elas não estão vinculadas ao livre-arbítrio. As provas estão vinculadas à necessidade que nós temos de suprir as nossas ignorâncias. Consegue entender? Dessa forma que eu coloquei? Se não, pergunta de novo, eu tento ser mais clara. Mas, para mim, dentro do que eu entendo, fica muito confuso eu ligar o livre-arbítrio às provas. Eu posso ligar os resultados da utilização do meu livre-arbítrio às
provas que eu ainda vou ter que experienciar. Por quê? Se eu uso meu livre-arbítrio sem essa tomada de consciência, desconsiderando a liberdade do outro, não tendo nenhuma intenção de me reportar às leis que eu já conheço, sejam elas as leis materiais, sejam elas leis divinas. Então, eu vou ser colocado à prova, porque os resultados dessas minhas ações eu vou colher, né? A gente está cansado de saber que aquilo que eu promovo, aquilo que eu planto, eu não tenho como não colher, né? Eu planto da forma como eu desejo, mas sou, de certa forma, obrigado, né? Porque se existe liberdade na plantação, já não existe liberdade na colheita. E isso é lei, né? Léo? Vamos lá. Outra pergunta. Tudo regula meu livre-arbítrio. Na primeira infância, minha mãe sempre dizia, vai, faz, depois a gente conversa. Aí eu ia e fazia, sem perguntar. Cresci, e esse vai, depois a gente conversa, veio me acompanhando. Então, logo, tudo que eu faço nunca é tão espontâneo, está sendo sempre regulado. Vivo numa falsa liberdade, já que estou sendo regulado por algum parâmetro? Somos realmente livres? Essa pergunta seria como se estivesse perguntando, existe uma liberdade absoluta? Aí eu diria, para nós, no momento evolutivo que estamos, não. Mas para aqueles que já estão uno com o Pai, sim. Se nós pegarmos, né, Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus não tinha questões que o cerceasse, porque tudo aquilo que o seu pensar e a sua consciência traziam já estavam em concordância com o Pai, já estavam em coerência com as leis divinas. Então, nós só vamos ter uma liberdade absoluta quando chegarmos nesse patamar. Porque hoje nós ainda somos aqueles filhos meio rebeldes que não têm a intenção de seguir aquilo que nós já sabemos como certo. É como se a gente ainda estivesse numa etapa de teste, sabe? Você, vou testar para ver se é isso mesmo. O que vai acontecer, né? Talvez dessa vez eu não tenha que responder pelo que eu fiz, né? Pode ser que dessa vez passe despercebido. Mas nada passa despercebido, nada passa. Então, nós ainda estamos um pouco imaturos com relação a isso, né? Nós ficamos imaginando não termos liberdade porque não fazemos tudo o que gostaríamos. Mas, se nós queremos ter essa liberdade, então precisamos acelerar esse processo e começar a se aproximar mais desse vivenciar as leis que o Pai já nos trouxe, que Jesus já nos informou, e tudo aquilo que a nossa consciência, que está intimamente ligada a essas leis, nos faculta fazer. Então, meu livre-arbítrio me permite agir bem ou mal. E o que significa agir bem e agir mal? É justamente isso. Eu ajo bem quando eu estou de acordo com as leis.
E quando que eu ajo mal? Quando eu ajo tentando burlar essas leis. Então, a liberdade existe? Sim, ela existe. Eu tenho esse meu livre pensar. Eu tenho esse meu livre agir. Mas eu tenho também, em contrapartida, a responsabilidade de tudo aquilo que eu estou a construir com esse meu agir, da forma como eu me permito, né? Ok? Léo? Agora a Jussara quer fazer uma pergunta. Jussara, você pode sair do mudo e fazer a pergunta. Boa noite, gente. Roseli, você já respondeu em parte, mas eu gostaria de que você falasse mais para mim, usar de afirmações conscientes no meu dia a dia ou em situações em nossa vida é uma forma de expressão do livre-arbítrio? E depois eu tenho uma segunda. Se sim, caso sim, existe uma atração nessas afirmações, como as energias ao nosso redor, que viabilizam, essas expressões e experiências? Você entendeu? Beleza? Eu acho que eu entendi. Só que é assim. Afirmações positivas, elas têm força se elas têm verdade. Entende? Olha só. Vamos dizer que eu me ache muito feia. Nossa, me acho muito feia. Aí alguém disse para mim que se eu começasse a afirmar para mim que eu sou linda, eu ia me convencer, ok? E, de certa forma, eu me transformaria nessa pessoa linda de verdade, ok? O que acontece? Eu sou linda. Eu sou linda. Então, eu vou ficar repetindo essa frase. Se não existir em mim verdade, se não existir em mim um convencimento que precisa ser meu, eu não vou ter tanta força. Porém, se o meu desejo for sincero, for verdadeiro, de querer mudar isso, eu sei que eu peguei um exemplo muito bobo, tá? Reconheço isso. Mas não importa. Eu acho que quanto mais simples, mais é melhor para a gente compreender. Por quê? Eu tenho ao meu redor, e isso vocês já viram de diversas formas, de uma forma bem energética, como trazer, como me sintonizar com aqueles que comigo se afinizam, não é assim? Então, por afinidade, vamos dizer assim, que eu consiga estar me sintonizando com aqueles que de verdade se acham lindos. E é uma beleza que vai além da aparência, ok? Então, essa beleza que outros acreditam que tem, sintonizados comigo, vão fazer com que esse meu pensar, esse meu verbalizar essas frases, essas afirmações positivas, tenham verdadeiro sentido e força. Entende? As duas coisas existem. As duas coisas existem. Eu posso ficar repetindo essas frases e, por não conseguir fazer com que elas tenham verdade, porque eu realmente estou querendo que uma mágica aconteça, que eu me transforme num modelo de beleza, ou eu posso conscientemente
entender que essa beleza vai além dessa aparência, e aqueles que comigo sintonizarem vão transformar esse meu simples verbalizar em verdade. Ajudei ou confundi você, Jussara? Foi perfeito. Eu só queria ressaltar que era afirmações conscientes, porque costumamos jogar para o inconsciente aquilo que não conseguimos expressar. E esse exemplo que você usou de estar, né, de ser bonita, de ser feia e querer ficar bonita, afirmando, é muito mais profundo, porque fala do que é a beleza, né? Que beleza é essa que se procura, né? Se é a beleza material de corpo ou outras, né, de alma e de transcendência. Mas Ok, perfeito, gratidão. que bom. Léo, continua, tem pergunta? Tem pergunta. Vamos lá. Você acha que os incapazes mentalmente, que não possuem discernimento, ainda assim possuem livre-arbítrio sem interferência dos espíritos? Olha só, esse ser que está vivenciando essa experiência dessa maneira, com toda certeza tem um porquê, não tem? A gente sabe disso, não sabe? E se existe um porquê nessa forma dele estar vivenciando isso, significa que ele não está esquecido ou ignorado pela bondade do Pai, pela justiça do Pai. Então, como eu havia dito antes, o livre-arbítrio pode ter sido utilizado justamente na escolha dessa particularidade dessa experiência. Então, o livre-arbítrio, ele pode não estar sendo visualizado por aqueles que estão materialmente convivendo com esse ser. Mas esse ser, em espírito, está vivenciando o seu livre-arbítrio, de estar estar passando por uma experiência que lhe é necessária. E o aprendizado, o espírito vai ter, com toda certeza. Entenderam? Isso? Ok? E aí? A mãozinha continua? Tem mais perguntas? Continua. Quando acabar, eu vou baixar minha mão. Vamos lá. Tá bom. Embora sejamos livres para escolher, não somos livres para escolher as consequências de nossas ações, que são reflexadas automaticamente. Ante as consequências, como lidar com o medo das consequências e do erro? A questão do medo, ela demonstra ainda que nós não estamos tão próximos da verdade que é termos esse Pai de bondade, esse Pai de amor, esse Pai de justiça. O medo, ele vai aparecer todas as vezes que nós duvidemos da nossa capacidade de superar determinado obstáculo. Isso é um fato. Mas isso não significa que nós estejamos desamparados ou desprotegidos ou sem poder contar com auxílio. O medo vem, e se eu tenho clareza de que eu vou estar colhendo aquilo que eu plantei, o que me cabe fazer
é recorrer àqueles que são um pouquinho mais instruídos, um pouquinho mais evoluídos que eu, que me auxiliem, me trazendo sustentação, me trazendo coragem, me trazendo recursos para que eu vivencie isso da melhor forma possível. Ok? E eu acho que teve uma palestra em que foi falado sobre essa questão do contato com a espiritualidade, não foi? Então, é nessas horas que a gente lança a mão daquilo que a gente tem conhecimento que existe. Nós não estamos desamparados. Ok, errei. Queria errar? Quem que quer? Não, ninguém quer errar. Mas errei. E aí? Agora eu vou colher aquilo que eu plantei. Ok, estou inseguro, estou amedrontado. Então, o que eu vou pedir? Auxílio. Vou pedir coragem, discernimento, confiança, auxílio, ajuda. E com toda certeza nós vamos ter. Porque o Pai não nega a nenhum dos seus filhos a mão estendida, desde que seja sincero esse desejo, essa verdade de superação, de aprendizado, né? Pronto, Léo? Acabou? Agora sim. Ok. Bom, as perguntas que foram sendo trazidas fizeram, assim, uma mudança na maneira como eu estava tentando conduzir, mas isso aí é até interessante, porque quando a gente está pensando em livre-arbítrio e na bondade do Pai, muitas vezes nós deixamos de pensar no quanto nós estamos já em condições de muito mais fazer. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, se eu hoje, assim como foi feita essa pergunta, tenho receio das consequências que vão vir do meu modo de agir, significa que eu já estou começando a enxergar com muito mais clareza aquilo que eu estou fazendo. E o que eu preciso ter? Eu preciso ter a responsabilidade de saber que aquilo que eu faço, eu vou responder. Mas eu vou responder dentro de uma justiça que é toda de bondade, toda de amor. Então, se eu me equivoco porque eu ainda não tenho determinado conhecimento, eu vou sim responder pelo erro, pelas consequências desse erro. Mas o Pai, ele tem uma maneira muito amorosa de olhar para cada um dos seus filhos e entender qual o melhor momento desse erro ser reparado. Então, não é porque eu cometi um erro hoje que eu amanhã já vou estar respondendo por ele. O Pai vai me facultar a possibilidade de eu me preparar para isso. Entende? Então, lógico, a gente sempre acha que o que a gente está recebendo é punição, é castigo, que a gente não merece, mas isso é porque a gente realmente não está querendo enxergar aquilo que a gente já é capaz de fazer, sabe? A nossa caminhada, ela é sempre progressiva. Nós não regredimos. Isso vocês já ouviram de diversas formas. Então, se não tem regressão, se eu estou sempre me melhorando, eu preciso entender
Quais são essas escolhas que eu estou fazendo que ainda me privam de, por exemplo, eu estar colhendo melhores resultados? Porque as minhas escolhas, elas vão me trazer alegrias ou dores, não é assim? Como que eu faço melhores escolhas para que eu não tenha que mais à frente colher essas dores? Jesus nos trouxe um ensinamento fantástico, que foi o de nós avaliarmos as nossas ações antes mesmo de as colocá-las em prática. Se o que eu estou pretendendo fazer é algo que eu gostaria que me fizessem, é algo que eu aceitaria de uma maneira positiva vinda do outro, significa dizer que eu estou sabendo avaliar. Isso está em algum lugar aqui que eu anotei, que eu não sei. Eu sei que é em Mateus, está aqui, ó. Fazei aos homens o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois é nisso que constitui a lei e os profetas. Então, se eu não sei se eu estou procedendo adequadamente, se o meu pensar é correto, se o que eu estou pretendendo fazer, se a minha ação também está de acordo, como que eu avalio? Se eu consigo olhar que essa minha ação seria bem recebida por mim, que ela não vai prejudicar ninguém, que ela está em concordância com a lei, e que de alguma forma isso já foi trazido por outros, por Jesus e por outros profetas, significa que eu estou no caminho certo. A questão é que nós não temos esse cuidado, essa atenção. Eu já tive, tá, Suzana? Já te dou a vez. De dedicarmos um tempo maior antes de sairmos fazendo as coisas, sabe? Porque o pensar, ele é uma coisa rápida. Eu pensei, daqui a pouco eu esqueço, penso de novo, mas eu posso trazer um pensamento alimentando e chegar a agir de acordo com esse pensar, sem trazer consciência para isso. Isso que é ruim, esse que é o problema. Fala, Suzana. Tá me ouvindo? Tô sim. É só uma colocação que eu tenho todas as vezes que existe essa fala, fazer com o outro, né? Não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas aí sempre fica comigo a ideia do seguinte: quando a pessoa tem consciência disso, porque às vezes a pessoa ela se judia, ela se maltrata, ela não se cuida. Então, essa avaliação de não fazer com o outro aquilo que ela não faria com ela, numa pessoa que age consigo mesma, né, se maltratando, eu acho tão complicado esse entendimento. Eu entendo esse macro que você explicou, assim, né, mas todas as vezes, dentro da fraternidade, quando tem essa fala, eu sempre penso nessas pessoas que têm dificuldade de se respeitar e como elas respeitariam o outro, né? Como seria esse o parâmetro de cuidado, né, com o outro? Era só essa observação mesmo. Essa consciência de como melhor ser, ela é um crescente, né? Nós somos ainda muito
imaturos, muito infantis na maneira como agimos, até mesmo conosco mesmo, certo? Mas se eu não bem procedo comigo, não significa dizer que eu não saiba que isso não é o correto. Entende? Eu, às vezes, me puno, me machuco. Não é porque eu acho que isso é o correto a ser feito. É porque quando eu faço dessa forma, eu estou mostrando ao mundo que eu ainda não sei, que eu ainda não aprendi, que eu preciso de ajuda. Entende? Não é pelo meu mal proceder comigo que eu retorno isso ao outro. Vamos dizer assim, eu acho que as pessoas deveriam ser sempre muito sinceras, porque eu sou assim com todo mundo, sabe? Tudo que eu tenho que falar, eu falo e acabou, porque eu acho que essa é a melhor forma de eu agir. Ok. Se de verdade você está oferecendo o seu melhor, então você está agindo corretamente. Mas, na verdade, muitas vezes você age de determinada forma com a intenção de esconder algo que você ainda não aprendeu a lidar. Sabe aquele que prefere agredir para não ser agredido? Violentar para não ser violentado? Eu já me violento para que isso não ocorra de uma outra forma, vindo com o outro. Então, provavelmente eu não vou agredir e violentar o outro, porque eu já faço isso comigo. E eu sei de verdade que isso não é o correto, mas ainda não aprendi a fazer diferente. Entende? Quando Jesus trouxe esse ensinamento, é para que a gente tivesse um direcionamento, sabe? Um direcionamento. Peraí, eu estou usando da minha consciência, as coisas que eu estou fazendo vão mostrar realmente o que eu quero vivenciar? Eu quero ser amado, então eu vou amar. Não importa se eu não me amo, mas eu quero ser amado, então eu vou amar. Existe esse crivo, entende? Ajudou a desembaraçar aí? Ok. Tem mais alguma coisa? Não, né? Posso continuar? Ok. Bem, dentro do que existe de proposta para com esse tema, a nossa liberdade de escolha vai sempre nos levar a estarmos na construção do nosso futuro, ok? Então, o processo seria esse. Hoje, eu estou vivenciando aquilo que eu plantei. Fiz escolhas, boas ou não tão boas, e estou hoje vivenciando o resultado dessas escolhas, ok? Como vai ser o meu futuro? Existe uma questão que é bem interessante da gente pensar, é que não existe um determinismo. É isso e pronto. A lei divina, ela incide em tudo, de igual maneira e em todos. Então, se eu hoje já estou um pouco mais consciente, um pouco mais esclarecido, as minhas escolhas vão ser muito mais
apropriadas. E são essas escolhas mais apropriadas que vão me trazer um futuro, nessa construção que eu faço nesse meu presente, também muito mais apropriado, dentro daquilo que eu já estou conseguindo visualizar de melhor. Bem, se existe causa e efeito, ação e reação, significa que se eu hoje trago para comigo a responsabilidade dos meus atos, e eu tenho essa consciência de que eu posso fazer melhores escolhas, tudo aquilo que no meu futuro vai retornar para mim, vai ser muito melhor do que aquilo que eu já fiz outrora. Dessa forma, o meu livre-arbítrio vai ser sempre um instrumento a ser aprimorado. Igual um instrumento musical, eu vou melhorando e eu vou utilizando esse instrumento com mais propriedade, sabe? Com mais... de uma maneira mais específica, mais plena. A cada dia eu vou reconhecendo esse meu crescer, esse meu livre pensar, dentro de uma consciência muito mais pautada a uma moralidade que eu também vou construindo. Percebem que a gente, a princípio, a gente começa a buscar muitas informações. Eu acho que vocês não devem ser diferentes de mim. A gente quer aprender muita coisa. A gente quer buscar muitas informações. O mundo hoje, a vida hoje, exige muito isso de nós, que tenhamos informações, que tenhamos conhecimentos, que saibamos de várias coisas. E essas questões que nos são colocadas a aprender, esses conhecimentos que nós vamos adquirindo, eles são recursos que fazem com que nós progredamos, é isso? De forma muito mais, eu não sei se é assim, eu acho que se eu falei errado, soou esquisito, que nós vamos progredindo intelectualmente primeiro, não é? Vem um monte de informação, e aí eu vou consultando o fulano, ciclano, livros, internet, não sei o quê, e eu vou adquirindo mais informações, e vou buscando cursos e tudo mais. O meu intelecto vai se desenvolvendo, vai se aprimorando. Mas, juntamente com ele, existe a questão que é o meu desenvolvimento moral, o meu aprimoramento moral, que está intrinsecamente ligado a essa consciência individual que eu já tenho. Então, eu vou aprender muita coisa, vou saber de vários assuntos, mas essa minha consciência é que vai ser aquela que vai fazer o filtro daquilo que serve, daquilo que não serve, daquilo que encaixa com isso e com aquilo, dando sentido a tudo isso que eu estou aprendendo e trazendo essa proximidade com as leis e com esse Pai. Quando eu começo a ter essa via de acesso mais desobstruída, porque às vezes a gente sai atropelando tudo, querendo utilizar da melhor forma essa liberdade que a gente tem, sem trazer essa consciência, e é onde a gente se perde. Tem uma fala que eu achei muito, mas muito interessante dentro do Livro dos Espíritos, eu não vou agora
citar direito, porque eu não vou conseguir achar, mas que fala justamente disso, que mais vale, vamos dizer que seja mais ou menos isso, mais vale alguém não avançado, mas que vivencia com simplicidade e... eu queria lembrar a palavra, não estou lembrando agora. E verdade, do que aquele mais avançado que tenta mostrar ser aquilo que não é. Entendem o que eu estou trazendo? Às vezes, a gente se perde em busca de muitos recursos que nós acreditamos não ser necessários. E é justamente nessa busca desses recursos que achamos que é uma necessidade nossa, que nós deixamos de priorizar aquilo que realmente importa. E com isso, nós construímos para nós trazemos para nós todas essas consequências que nos são indesejáveis. Porque, por exemplo, as minhas necessidades são diversas, mas dentro daquilo que eu estou priorizando, eu vou, por exemplo, priorizar o meu intelectual. Vamos continuar com o mesmo raciocínio. Em detrimento a tantas outras áreas da minha vida, essa é a que eu mais foco. Então, eu vou buscando informações, conhecimentos e vou trazendo de uma forma tão inconsciente que eu não tenho nem a oportunidade de dar vazão a ela, de fazer bom uso dela. E isso em vários aspectos da minha vida. Eu vou buscando o que eu li também, os excessos. E neste momento, o que nos é mais interessante é justamente buscar o essencial. O que nos falta hoje é estarmos em contato com essa nossa consciência e essa nossa consciência nos trazer essa verdade. O que de verdade eu necessito? Porque quando estamos falando de livre-arbítrio, o que queremos é estar livres. E somos nós, os nossos próprios, como é que a gente fala? Carcereiros. Porque não nos deixamos vivenciar aquilo que realmente já estamos aptos a vivenciar. E continuamos a trazer para nós aquilo que não necessitamos neste momento. Porque uma coisa é certa, todos nós vamos evoluir e chegar à perfeição. Mais lentamente, mais rapidamente. Isso é certo. Ok? E se hoje nós temos essa consciência, a melhor opção que temos, a melhor escolha que podemos fazer é entender o que realmente eu preciso me dar neste momento. Para me sentir livre, para me sentir em comunhão com o Pai. E junto a Ele, com o auxílio, com o amparo dEle, traçar esse caminho e essa jornada a ser seguida. Não adianta eu me culpar pelo que eu fiz,
ou por aquilo que eu deixei de fazer. O livre-arbítrio, ele é uma ferramenta fantástica para eu me reconhecer naquilo que eu já sou capaz de fazer e naquilo que eu ainda não sou. E dentro dessas opções, eu saber fazer escolhas que me tragam resultados para essa minha necessidade momentânea. Não adianta eu ir atrás de recursos que eu hoje ainda não consigo colocar em prática ou dar um verdadeiro sentido. Livre-arbítrio hoje é a minha ferramenta de autoconhecimento, para que eu me responsabilize pelo aquilo que eu já sou, por aquilo que eu quero vir a ser, fazendo escolhas que me levem a esse lugar que eu quero estar, entendendo e enxergando quem eu ainda estou. Será que eu consegui me fazer clara nessa colocação? Então, o livre-arbítrio existe? Sim. Ele vai continuar a crescer? Sim. Eu vou continuar a fazer uso dessa minha liberdade? Sim. De forma indiscriminada? Não. Porque eu já tenho consciência do que é o melhor. Não vou nem falar do bem e do mal, que aí é um conceito muito mais abrangente, mas daquilo que eu sei que é bom para mim e daquilo que eu sei que não é. Então, usar esse instrumento em meu próprio benefício significa eu estar contribuindo com tudo que está ao meu redor. Porque agir da melhor forma é fazer as coisas dentro do que o Pai assim espera que façamos. É lógico que ele não coloca pressa, que ele não coloca urgência, porque ele nos conhece. E não vai deixar de nos amar só porque nós estamos ainda em passos de tartaruga, fazendo coisas equivocadas. Mas será que nós já não podemos nos aprimorarmos e com uma visão mais consciente já agirmos de melhor maneira? Eu vou deixar isso para vocês pensarem, porque acho que do resto, que talvez eu tivesse que dizer, vocês ainda vão ver de outras formas em outros temas. Então, essa tomada de consciência é fundamental para que a gente comece a enxergar o nosso papel, a nossa responsabilidade, no nosso pensar, no nosso agir, nas atitudes que já somos capazes de fazer ou não fazer. E contar sempre com a ajuda daqueles que já trilharam, né, um caminho mais à frente e, com toda certeza, podem nos auxiliar a enxergarmos melhor aquilo que ainda não vemos tão bem, né? Então, acho que é por aí. Não tem mais perguntas, então eu vou encerrar e vou agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês sobre esse tema. A gente aprende muito quando a gente se dispõe a trazer algo, porque sempre tem um aspecto diferente para a gente olhar. E não se resume apenas em fazer ou deixar de fazer, mas sim de saber que existe um Pai que confia em nós e que a gente pode fazer muito mais. Então, agradeço, elevando meu pensamento a esse Pai, agradecendo de todo o coração todas as oportunidades que Ele sempre nos reserva,
acreditando que a cada dia estaremos mais aptos a agir com mais consciência, com mais discernimento, fazendo mais bom uso do nosso livre-arbítrio. E quem sabe um dia ter essa liberdade absoluta de ser verdadeiramente um cooperador do Pai. E assim, Senhor, agradecemos mais uma vez por tudo. Que assim seja.